Ok. Olá, Ok. olá pessoal, voltamos então. Eu sou Thelma Cortizo, como já me apresentei, sou coordenadora do curso de Pedagogia e Serviço Social da Fundação Visconde Cairu, e nesses 2 dias iremos refletir sobre as questões da educação, buscando perspectiva nesses contextos desafiadores. E são muitos, né? São muitos desafios que a educação, os professores, os alunos, os gestores e as escolas estão imersos nesse cenário atual. Então, desafios, vamos só deixar claro que já existiam, né? Mas que se ampliaram, né? Que tomam um holofote nesse novo cenário. E, para começar, né, essa mesa tão especial, essa mesa de abertura, né? Nós temos dois convidados especialíssimos, né? Maravilhosos, que a gente convive já há um tempo e já o conhece pelas suas leituras e pelos seus escritos e suas pesquisas. São 2 convidados, um de Portugal e um da Espanha. Eu vou começar, então, apresentando o professor Miguel Zabalza. O professor Miguel Zabalza, que é uma pessoa já muito conhecida de nós, educadores, né, brasileiros, professor catedrático de Didática e Organização Escolar da Faculdade de Ciências da Educação na Universidade de Santiago de Compostela. Ele possui graduação em Psicologia, em Pedagogia, doutorado também em Pedagogia e em Psicologia pela Universidade Complutense de Madrid. Pesquisa e atua sobre didática geral, currículo, educação infantil, educação universitária. É presidente da Associação Ibero-Americana de Didática Universitária e faz parte do comitê executivo da Rede de Docência Universitária. O professor é autor de vários livros, né, vários livros que nós temos aqui, dentre eles, a gente pode destacar o Estágio e as Práticas e Contexto Profissional na Formação Universitária, Qualidade em Educação Infantil, o Ensino Universitário, seu cenário, seus protagonistas, Diário de Classe, um instrumento de pesquisa e desenvolvimento profissional, Diário de Aula, contributo para o estudo dos dilemas práticos dos professores, né? Dentre tantas outras obras que o professor, e estudos e textos e arquivos que o professor Miguel Zabalza tem. Bom, a professora Elizabeth Ferreira também, aproveito já para apresentá-la, que é também docente investigadora da Universidade, da Faculdade de Ciências, da Faculdade de Psicologia de Ciências da Educação da Universidade do Porto. Ela é investigadora do Centro de Investigação e Intervenção Educativa, o CIEE, membro da equipe da avaliação externa das escolas, como avaliadora externa, membro da Comissão Científico-Pedagógica do Programa Transversal de Mentoria Interpares da Universidade do Porto, é doutora em Ciências da Educação, teve o prêmio de investigação Sociedade Portuguesa e Ciências da Educação pela Porto Editora em 2011, é autora e coautora de vários artigos e publicações nacionais e internacionais. Dentro dele, eu trago um livro que eu destaco muito, que foi inspiração para essa sua fala de hoje, que é Denunciar a Autonomia, Contributos das Gentes e da Construção da Autonomia Escola. A professora Elizabeth, além de tudo isso, ela foi a minha orientadora do meu doutorado de sanduíche lá em Portugal, na Universidade do Porto, e é uma alegria contar com a sua presença aqui, professora Elizabeth. Então, vamos agora ouvir os protagonistas dessa tarde, né, deste momento. E eu vou começar vou fazer o convite, né, ao professor Zabalza, que traz um tema já, né, bem inspirador e pensando nesse tema, né, do colóquio, que é Novas Perspectivas em Educação, como reinventar-se em contextos desafiadores. Então, o professor Zabalza ele vai trazer um debate que é muito interessante, que é o que é ser professor em tempos de pandemia, né? Então, está muito vinculado ao nosso tema, até porque a gente
tem um histórico nesse momento, onde cerca de 1,5 bilhões de estudantes ficaram fora da escola em mais de 160 países, né, segundo dados do Banco Mundial, a gente, onde o locus do ensino ele é deslocado, né, para o âmbito familiar, né, e o público e o privado se misturam, a gente precisa discutir mesmo o lugar, né, o papel, a função do professor, né, em tempos de pandemia, o que é mesmo, né, ser professor em tempos de pandemia. Vamos, então, dar a palavra agora, nesse momento, ao professor Zabalza. Professor. Obrigado. Bueno, tenho que começar dando as graças pelo convite, por poder compartilhar con vocês esta tarde e este tema. Mesmo se non estivera no título o tema da pandemia, teríamos que comezar falando da pandemia, porque neste momento é a tormenta perfeita. Quero dizer que a pandemia veu a trastocar, a descolocar todo o que, todas as nosas rutinas, toda a nosa forma de organización que tiñamos prevista, non? En a que estábamos acostumados a traballar. Agora temos que organizarnos de outro xeito, non? Acostuma dicirse que nos tempos maus non convén moito facer mudanzas. Esa era un principio xesuítico. San Ignacio decía aos seus que eso, en tempos de calamidade, millor non facer moitas reformas, non facer moitas mudanzas. Pero non é moito pertinente iso neste contexto noso da educación. En tempos de calamidade necesariamente temos que facer mudanzas, porque que se non facemos alguna coisa, toda a estructura, diríamos, na que está montada a educación pode caerse, pode fallar nese sentido, non? Entón, deso gostaría falar un pouco, non? Nesta crise, que é o que ten acontecido? Esa necesidade de mudar, de facer alguna coisa diferente, de tomar unha actitude diferente, de facer coisas que non estábamos acostumados a facer. E aquí aparecen dois dilemas iniciais. Para as persoas que pensan que todo o que estaban a facer é esencial, o problema non ten solución. É dizer, se todo o que eu estaba a facer é moito importante, é fundamental, non poido deixar nada diso que facíamos, entón o problema non ten solución, porque as mesmas coisas que viñamos facendo non se poden facer. E, por tanto, alguna coisa hai que mudar. Se você pensa que non pode mudar nada, o problema que ten é que é un problema insoluble, non pode darlle solución, e aí entra moita da angustia que algúns profesores sinten polo feito de ter que mudar as coisas que estaban facendo e que eles crían que era unha coisa moito importante. Eu este tema non podo deixar de tratarlo, isto preciso ter os meus estudantes todos conmigo aquí para poder traballar. Se todo é moito importante, ao final non temos posibilidade de dar unha resposta axeitada ao problema, non? Pero ao contrario tamén é verdade. Se nada do que facemos é importante, e por tanto poderíamos deixar de facer tudo, entón non existe problema. Que máis dá? Se os estudantes non van a clase, pois non van. E se non podemos dar
As aulas, pois non as damos, que máis dá? Se a educación tampouco é tan importante, que máis dá que no fondo pois non fagamos nada, entón non existe problema, pois pasaremos uns meses que non estarán as crianzas chegando á escola, despois xa retomaremos a coisa como veña, non? Tampouco teño que preocuparme moito. No primeiro caso, se todo é importante porque non tengo soluções. E no segundo caso, se nada é importante porque non hai ningún problema, xa chegaremos. Onte contaba noutra videoconferencia que asistín hai pouco en México a unha graduación onde era de mestres, de educadores, onde os estudantes non chegaran a ir ni a unha sola clase durante o último semestre. Todo o semestre de greve, todos os semestres en clase, pero aos directores da formación de profesores non lles importou moito e se graduaron do mesmo xeito, como se nada tivera acontecido durante todo ese semestre que non se asistiu a clase. Que máis dá unas clases de máis ou unas clases de menos, unas disciplinas de máis, unas disciplinas de menos. Ben, na miña idea obviamente está que o que ten acontecido con isto da pandemia, con esta crise da pandemia, son cousas moito importantes. É dizer, o que a pandemia está plantexando a educación é, miren vostedes, teñen que priorizar as coisas importantes. Poden deixar coisas que non son importantes, pero nunca poden deixar coisas que sí son importantes. E, por tanto, o que está forzando, o que está presionando a pandemia e esta nova situación é que temos que facer unha reconsideración do que estamos facendo para resgatar aquilo que é máis importante, aquilo que nunca podería faltar da educación. E, por tanto, diríamos que a situación dos profesores, ser profesor en tempos de pandemia ou en tempos de calamidade, en outros momentos non será a pandemia, pero pode ser un asolagamento porque as aguas se desbordan e cubren os terreos, porque hai un terremoto, porque hai un volcán que acaba entrando en erupción, porque existe unha calamidade, sexa cal sexa esa calamidade. A historia está que vai haber momentos, sen dúbida, nos que non poderemos facer as coisas como viñamos facendo. E isto está significando dúas coisas importantes. A primeira coisa ten que ver coa instituición, a propia instituición escolar, as universidades como centros de formación. Isto o que acaba, diríamos, dicindo as instituições, teñen que tomar en consideración que a escola non está ao marxen da vida, ao marxen do que acontece noutros lugares, non? Nos tiñamos criado esa especie de oasis que é unha escola, un oasis, diríamos, liberado do que no exterior está acontecendo. Na escola poderíamos continuar traballando cos nosos estudantes de un xeito, sexa cal sexa a situación externa da escola, pero xa vemos que cando chega un problema de saúde, cando chega un problema de calamidade, a escola é moito porosa, é moito interactiva co medio no que está, non? E, por tanto, que ten acontecido a universidade? Onte falaba un profesor da Argentina dicindo un problema que a escola non se tiña, a universidade non se tiña plantexado é o tema da pobreza, os contextos de pobreza, pero agora, cando as crianzas teñen que ficar na casa, os estudantes teñen que ficar na casa, a pobreza é un factor que non podemos esquecer, porque moitos estudantes non teñen computadores, porque moitos estudantes non teñen internet, non teñen forma de continuar estudando, e, por tanto, ese é un factor que antes non estaba
impactando tan fortemente na educación e que agora vemos que temos que dar resposta a situações. E isto está acontecendo aquí. As universidades españolas, por exemplo, están dando computadoras, dándole laptops para os estudantes que non teñen a súa casa, pagando internet a aqueles estudantes que non teñen forma de facer unha contratación de internet coas compañías convencionais. É dizer, temos que buscar soluções a problemas que antes, cando todo acontecía dentro do predio da propia universidade, non tiñamos ese problema, non tiñamos esas circunstancias que ter que traballar. Pero supoño que desto das instituições falará máis a amiga Ferreira. Eu vou centrarme máis nos profesores. Que acontece para nós? Que acontece con un profesor, unha profesora que se encontra con unha situación, pois non sei, de un ensino virtual, de un traballo que ten que facer que xa non vai ter posibilidade de ter os seus estudantes xunto e de poder traballar con eles de unha maneira presencial. Aí, na miña idea, é voltar ao que decía antes. Que é o importante do ensino? Que é o importante do ensino? Que coisas deberíamos resgatar de xeito tal que non se perderan tanto se os estudantes están na súa casa como se os estudantes están con nós no edificio da facultade, non? Que temos que facer para que non perdamos esas coisas que son fundamentais? E para iso, aí neste momento se está aplicando en moitísimas universidades do mundo. Vou falar un pouco máis da universidade que o territorio, diríamos, onde nos estamos ubicados, non? Moitas universidades no mundo aplican unha escala, que é a escala NIS, sobre diríamos, a calidade do ensino a través do que é o engaxamento dos estudantes, que é o que faz que o ensino sexa, diríamos, capaz de provocar bons aprendizaxes nos estudantes, non? E se basan nos principios que xa no finais do século pasado Chickering e Ganson tiñan plantexado sobre o bo ensino. Eles decían, existen 7 principios, 7, que son fundamentais para a consideración de que é un bo ensino. E vou insistir neles. É moito importante, en primeiro lugar, a interación entre profesores e estudantes. O tema da interación é unha parte sustantiva, esencial do ensino. Que os estudantes fican na casa e que, por tanto, esa interación presencial non é posible. Temos que buscar mecanismos para organizar unha interación polos medios que podamos. E, por tanto, a interación ten que continuar sendo o elemento fundamental de ese traballo educativo, non? En segundo lugar, a cooperación entre estudantes. Xa dende hai moito tempo é sabido que os estudantes aprenden moito uns de outros. O reitor, o decano, o proreitor, non sei, quen leva a facultade de medicina de Harvard, e é medicina, ven repetindo moito nestes últimos anos que eles son conscientes de que os seus estudantes aprenden máis dos compañeiros que dos propios profesores, e que por iso teñen que organizar unas coreografías de ensino que permitan e que potencien o que son as interações entre os estudantes. E, por tanto, os traballos en equipo, os contrastes entre eles, as titorías entre iguais, coisas que de algún xeito permitan esa interacción forte entre os estudantes que lles permita
traballar nesse sentido. É dizer, primer principio, a interação professores e estudantes. Segundo principio, interação entre os próprios estudantes e apoio entre os próprios estudantes. O terceiro principio, aprendizaje en activo. É dizer, que non pode ser que estar traballando na casa signifique únicamente que teñan que ler as coisas que lles mandamos por email ou que teñan que facer de ouvintes daquelas cousas que nos explicamos por un webinar ou por alguna... ten que ser un traballo activo, igual que ten que ser no ensino presencial, os estudantes teñen que traballar e teñen que facer coisas, non só escutar e non só sentirse pasivos e receptores daquelas coisas que se lles envían, non? Aprendizaxe activo, terceiro grande principio a resgatar. O feedback na hora. Se o feedback xa é importante, a retroalimentación xa é importante no ensino presencial, é moitísimo máis importante no ensino a distancia ou no ensino que non se convive. E, por tanto, eu, para non ser tan... Vou contar algunhas coisas, porque senón todo se convirte en moito conceptual. Eu durante algúns anos fui profesor na Universidade a Distancia en España. Temos unha universidade que ocupa todo o territorio nacional no ensino a distancia e tamén chega a moitos países iberoamericanos. Naquel tempo na universidade tiñamos unha didáctica tan perversa que nos prohibía dizer a nosos estudantes nos exames, por exemplo, non podíamos dizer que coisa tiñan ben ou que cosa tiñan mal. Só tiñamos que dicir a calificación. Para min, isto é antipedagogía absoluta. Seguramente o facían para evitarse complicações, protestas e reivindicações dos estudantes, pero non pode ser. Un estudante que está estudando sozinho na casa precisa moito apoio, moita realimentación dos seus profesores, dos seus orientadores. É dizer, non dá. Un pode ter reprobado un exame, pero se non sabe por qué, se non sabe en que fallou, que foi o que non funcionou ben, non vai facer o seguinte examen ben, porque non sabe que o que lle está acontecendo. E isto, ás veces, isto de ter moitos estudantes, cada un na súa casa, está complicando a idea de un feedback, e ademais un feedback o suficientemente personalizado como para que as persoas entendan cales son os seus problemas, como poden continuar aprendendo de mellor xeito. Cuarto grande principio. Quinto grande principio, o tempo en tarefa. Tamén os estudantes teñen que ser conscientes de que o tempo estaba regulado cando veñen á escola, pero como regular o tempo cando uno está na casa e ten moitos estímulos ao rededor? Ás veces ten fillos fillos pequenos que lle están molestando, que non lle deixan traballar. Outras veces tes pais maiores que tes que atender. Outras veces as moitas coisas da casa que te están enviando outros estímulos e outras. É dicir, ao final, a concentración no traballo que estás a facer te está restando este tempo en tarefa. E, por tanto, os estudantes tamén teñen que aprender a como concentrarse, como crear un espazo para aprendizaxe, como sustrairse, como fuxir de tantos estímulos, diríamos, que o contexto lle está transmitindo nese momento, non? Hai moitos estudantes que están estudando coa televisão posta, pues, difícil van ter, e se son pequenos, aínda máis. Ou se quero dizer que, ao final, un ten que buscar un ambiente de aprendizaxe que sexa o correcto nese sentido, non? E o que podamos facer dende a perspectiva dos profesores é moito importante ao respecto, non? Hai un punto moito importante neste sentido, non? É dicir, tantos profesores que pensan que o feito da pandemia
ven a destruir a boa educação e que agora o único que temos que facer é sobreviver. E, portanto, non podemos pedir moita cualidade nin ao traballo dos estudantes, ni aunque poden facer, porque en esta situación de calamidade todo perde valor e todo. É dizer, están como, diríamos, deprimidos con respecto ás coisas que poden facer. E, por tanto, a impresión que transmiten aos estudantes non é unha impresión de transmitir expectativas elevadas, sino expectativas moito baixas. E dizer, tanto como decirlles, bueno, facede o que poidades, eu xa sei que estades en malas situações, e por tanto tampouco vou exixir moito, así que vamos ver como podemos salvar esta situación facendo o mínimo, facendo finta de que estamos facendo algo, pero a sabendas de que isto non vai servir de moito, non? A ver se pasa toda esta tempestade. Isto é transmitir expectativas moito baixas aos estudantes. E isto, ao final, pois eles se acomodan moito ben ás expectativas baixas. Isto é máis fácil que acomodarse a expectativas elevadas, pero é o que precisan neste sentido. Aínda que estedes na casa, isto temos que facelo ben, e isto é moito importante para vocês, e temos que traballar como se estiverades aquí, aínda máis que se estiverades aquí, porque a situación é máis calamitosa neste momento, non? Pero a importancia de transmitir expectativas elevadas é moito grande e é moito importante como principio educativo, xa digo, non? E despois, claro, o que si un ten que facer é ver de como respeitar tamén as posibilidades de cada quen e, por tanto, a diversidade dos estudantes, como certos estudantes van ter dificultades engadidas e para eles non hai que disminuir as expectativas, o que hai que facer é buscar dispositivos, buscar formas de axuda para que eles, mesmo nas súas condições, estén con posibilidades de sacar adiante con cualidade o traballo que teñen que facer. 7 principios, por tanto, a rescatar do que un bo ensino. A interación entre profesores e estudantes, a interación entre os estudantes, a aprendizaxe activo, o feedback na hora, o tempo en tarea, a comunicación de altas expectativas e, en 7º lugar, o respeito pola diversidade e polo que significan as condições variáveis que os estudantes están tendo. A esta situación se engade unha coisa máis, tanto para profesores como para estudantes. Outra das coisas que ten a pandemia é que é un tema de saúde, e os temas de saúde nos tocan moito por dentro, nos afectan moito, quero dizer, están afectando ao espazo máis importante que nos temos, diríamos, con respecto á nosa vida, que é a saúde, non? E, por tanto, diríamos, nestas condições entramos en un proceso de inseguridade persoal. Un pode sentirse dominando a súa disciplina igual que antes, pode sentirse dominando a didáctica igual que antes, pero síntese moito máis temeroso. E isto afecta moito a algunhas persoas máis que a outras, pero o tema do temor e o tema da inseguridade de se corro riscos facendo determinado tipo de coisas, etc. Non? E isto tamén para os estudantes. Non é un problema pedagóxico, pero sí un problema que afecta a aprendizaxe. Que significa isto? Neste momento temos que ser moito máis conscientes da importancia do benestar das persoas, de que as persoas se sintan ben. En Brasil eu diría da felicidade, pero se non queremos ser tan non sei, tan cualitativos e tan sentimentais como falar de felicidade, falemos do benestar.
E o benestar para as persoas ten que ser un benestar, un vencer, un sentirse ben, tanto nos aspectos cognitivos como nos aspectos emocionais e como nos aspectos, diríamos, máis prácticos. Un ten que buscar que as persoas se sintan ben, tanto profesores como estudantes, e esta é unha cuestión que ás veces non tomamos moito en consideración, non? Claro, hai cuestións que teñen que ver coa carga de traballo, que ten que ver coa forma de trato que temos con eles, que ten que ver co apoio que lles damos e coa paciencia ás veces para poder sintonizar ben co que eles están precisando en cada momento, pero un obxectivo fundamental dos vos profesores é facer que os seus estudantes se sintan ben. Non agobialos moito coa saúde, non facer, diríamos, descripcións moito dramáticas dos perigos, é dicir, tranquilizarlos e tranquilizarse tamén un mesmo nese tipo de coisas, non? Ben, e se preguntamos aos estudantes, que dirían os estudantes que temos que rescatar? Hai uns anos, hai 3 autores, Alan, Clarke e Joplin, que fixeron unha pesquisa preguntando aos estudantes que era para eles un bo ensino e quais os elementos, as condições de un bo ensino. E foi moito significativo o que estes estudantes acabaron dicindo, non? Fíxense, 4 coisas decían os estudantes como fundamentais de un bo ensino. Primeiro, un ambiente de aprendizaxe con apoios, con formas de soporte. É dizer, que se sintan un ambiente de aprendizaxe donde eles sintan que ten o soporte do seu orientador, do seu profesor, que sintan que non están sosiños e que, por tanto, non se traballa en soidade, non se traballa, diríamos, perdidos aí na metade de ninguna parte. É dizer, este ambiente de aprendizaxe con apoios e suportes dende diversas fronteiras e patamares, non? En segundo lugar, fíxense, isto tamén o din os estudantes, que se lles transmitan altas expectativas. É dizer, que lles marquen obxectivos elevados, importantes, significativos para eles, que si o que se lles propón é interesante para eles, van estar dispostos a facer calquera tipo de esforzo. Contábanos un colega de unha politécnica de Barcelona. Eles unen diversas disciplinas. No seu caso, tiñan unidas a disciplina de informática e a disciplina de matemáticas. Ben, e como traballaban por competencias, eles dixeron aos seus estudantes: segundo ano da carreira, segundo ano, cuarto semestre. E eles dixeron: miren vosés, para o final do curso, vosés, cada un de vosés ten que preparar un videoxogo, subilo a internet e facer que xente de calqueira parte do mundo poida xogar no seu videoxogo. Claro, pensando nos meus estudantes e algúns outros que coñezo, pensei, estes estudantes montarían unha greve o día seguinte, dicindo, isto é importante para nós, como vamos ser capaces no segundo ano dos nosos estudos de facer un videoxogo, isto é un nivel de exixencia altísimo. Pois non. Sabe o que lles decían os estudantes? Profesor, vostede nos promete que ao final do curso nós vamos ser capaces de facer un videoxogo? Você nos promete isto? Como querendo dizer, se nos promete isto,
si vamos ser capaces de facer isto, pode pedirnos o que queira. Tanto ten. Estamos dispostos a facer o que queira. Só por ser capaces de facer un videoxogo en segundo ano da carreira, home, pídanos o que queira, que máis ten? Estaremos encantadísimos. Altas expectativas. Pero claro, interesantes que valga a pena invertir aí moito esforzo persoal, non? Segunda coisa que dicían os estudantes. Terceira coisa, que é un aprendizaxe ben graduado, ben organizado, sen saltos no vacío, que non pasemos de unha coisa moito simple a unha moito complexa sin saber o camiño para chegar a ese tipo de complexidades. E esta secuencia máis clariña e máis, diríamos, conectada entre sí é moito importante nos estudos a distanza. É dizer, para un estudante que ten que seguir unha especie de aprendizaxe autónomo porque está traballando na súa casa, para eles é moito máis importante ter unha graduación moito clara, moito evidente de como ao paso segundo chego dende o primeiro e como ao terceiro podo chegar pasando polo primeiro e polo segundo que me van permitir chegar ao terceiro, porque se teño que facer saltos no vacío é moito máis complicado para eles, non? E en cuarto lugar, unha coisa que os estudantes sempre piden e que tamén é importante aquí é as explicações claras, que eu poda entender o que você me está explicando. É dizer, que a linguaxe sea redundante, que eu poña moitos exemplos, que eu teña que traballar de algún xeito, diríamos que isto sexa fácil para min o poder traballar nese sentido. Bueno, e para concluir, só dúas conclusoes neste sentido, non? Claro, non ten moito sentido pensar que da noite a mañá nos vamos saber facer as coisas que antes non sabíamos facer. Isto se pode enunciar do seguinte xeito. Ensinar para os profesores, ensinar e aprender para os estudantes son competencias que se aprenden. E unha competencia se aprende para situacións determinadas. Si varía esa situación, a competencia require de suplementos formativos, de oportunidades de formación para poder asimilar de novo un bo nivel nesa competencia, non? Isto é obvio en calqueira parte do mundo e en calqueira ámbito de traballo. Si unha empresa de construción de carros cambia o modelo de carro, os técnicos que están traballando nos garaxes e nos talleres desa compañía, se cambia o modelo de carro que estaban acostumados a traballar antes, teñen que recibir unha formación sobre os novos carros, porque eles non ven o Espírito Santo a iluminalos nunha noite para a mañán seguinte xa saben o novo modelo de carro que mudou o motor e que mudou outra coisa como funciona e como podemos traballar nel. Isto é imposible. Pero na escola parece que se hoxe estábamos acostumados a facer un ensino presencial e mañán as crianzas non poden vir á escola e temos que facer un ensino virtual, xa sabemos facelo. É só querer? Pois non é querer. Isto é unha competencia que se aprende. E tamén os estudantes, aprender para eles que estaban acostumados a un traballo na sala de clase, cos seus profesores, orientándolos de moito pertiño, sabendo que están facendo en cada momento, eles tamén teñen que aprender, e uns e outros o que teríamos que aprender desa pandemia é que temos que prepararnos para cando veña alguna coisa destas de novo. Hasta de agora non esperábamos, isto era inesperado, ninguén creía
que iba a chegar unha coisa deste tipo. E, por tanto, descuidamos moito prepararnos para momentos de incerteza, para momentos, diríamos, de calamidade. E, por tanto, isto é o que temos que, e as universidades e as escolas deberían preparar os seus profesores para cando se produzan coisas que rompen a presencialidade e que temos que alterar a forma de traballar con nosos estudantes. Primeira conclusión. E segunda conclusión, tanto ensinar para os profesores como aprender para os estudantes son actividades moito dependentes do contexto. É dizer, dependen moito das condições do contexto na que se produzan. A ver se me explico. O contexto que nos tiñamos organizado nas escolas e nas universidades é un contexto bastante regulado e, sobre todo, é un contexto homoxéneo para todos os estudantes. Todos os estudantes que veñen a nosa universidade están nas mesmas condições se queren ir á biblioteca, se teñen que ir a un laboratorio, se teñen que facer un traballo, diríamos, de consulta, se teñen que ir á sala de informática a utilizar un computador e ver alguna coisa, o teñen todo ali e está todo moito ben organizado, é todo común para todos eles. É dizer, todos están compartillando o mesmo contexto. E ese contexto será máis rico, será máis pobre, pero vai afectar a todos os nosos estudantes do mesmo xeito. Claro, que sucede se os estudantes fican cada un na súa casa? Que o contexto para cada un deles é moito diverso. Moito. Eso que nós xa tiñamos regulado e xa tiñamos igualado para todos, agora é moito diverso para cada un deles. Non? Haberá os que na súa casa teñan todos os recursos precisos e haberá os que na súa casa non teñen recursos, non teñen como poder desenvolver. E isto ao que leva é justamente a eso que dicía ao comezo. A universidade e as escolas están encontrándose de que a súa relación co entorno e coas variáveis do entorno que non tiñan moito consideradas habitualmente porque o tiña neutralizado na propia escola, pois agora mesmo non teñen como. E así, claro, moitas escolas que comezaron, diríamos, a dar resposta a isto, están levando libros para as casas onde os seus estudantes non teñen libros, están levando internet ou facilitando que teñan internet. Hai unha dimensão política que aquí ten que entrar moito en xogo para poder facilitar as coisas aos estudantes que non teñen esa posibilidade. Perfeito, en fin, professor. En definitiva, a pandemia vai ser unha crise que vamos ter que pasar e esperemos que todos sobrevivamos a ela. E que a vivamos como unha oportunidade para poder axustar determinado tipo de coisas que mesmo na situación de un ensino presencial tiñamos un pouco esquecidas e polo menos se nos axuda a tomar en consideración que é o importante, que é o prioritario na escola para resgatarlo e mantelo tamén nestas condições, será unha boa lesão da pandemia. Muito obrigado. Perfeito, professor. Nós é que agradecemos esta aula maravilhosa e essa forma tão clara, tão didática que o senhor traz, né, a sua exposição. E a pandemia, né, como nós vimos, né, ela aflora aquilo que as injustiças sociais, elas trazem à tona, né, com muita, porque a pandemia com certeza não é democrática, né, ela não afeta todos da mesma forma. Então, isso é algo muito forte, muito sério que nós estamos enfrentando na escola, como bem o senhor já falou, né? Aquilo que a gente tinha conquistado, né, de uniformizar pelo menos o local, o ambiente, agora a gente perde com a pandemia, né? Eu vou
eu tenho muitas considerações, os professores aqui, os professores, alunos, todos saudando, professora Geise Arlete do Carmo Santos, que é a nossa professora de didática, de currículo, já foi coordenadora desse curso, é uma pessoa que gosta, leitora sua, que está aqui falando sobre o livro Diários de Classe, né? Então, ela está falando sobre os livros, o professor Alex Sinaldo Teixeira Rodrigues também, nosso professor, a professora Patrícia Cortez, professor César Vitorina, a professora Jocenildes, todos aqui, né, saudando e dizendo que são leitores e leitoras do senhor e que o senhor traz uma excelente contribuição para esse colóquio. A Suzy Medrado também está falando, a educação é o único caminho de transformação da sociedade, do mundo, e o professor é o agente que potencializa esse processo. Patrícia Ferreira está dizendo, que privilégio ter o professor Zabalza, que privilégio, realmente, viu, Suzy? É um privilégio. E aí, a Patrícia, né? Aí Suzy Medrado diz assim, tempos difíceis, são desafiadores, nos conduzem às mudanças, né? E a Elaine, Elisângela, né? Isolda, aliás, desculpa, Isolda Santos fala assim, das experiências vividas nessa pandemia, com as adaptações e recolocações do currículo, é possível levar algumas das experiências, ferramentas ou métodos para a melhora do currículo convencional? Eu creio que sim, porque o próprio professor Zabalza já trouxe várias, né, professor, várias dicas, enfim, mas se o senhor quiser falar um pouco, depois que a professora Elizabeth falar, a gente pode retomar, tá bom? Perfeito. Aí vem a Elaine Maria também, ela fala sobre as salas de aula invertidas, né? É possível que os meios tecnológicos, os objetivos dos docentes ao planejar a aula promovam a aprendizagem ativa, e o professor já trouxe isso também na palestra, sobre a importância de não se desvincular, né, dos nossos pressupostos básicos. Ele traz atividade ativa quando ele fala, na fala dele. Uma maravilha. Então, vamos escutar agora a professora Elizabeth Ferreira, que é uma querida para mim, que tem eu tenho um afeto, sou conectada com ela pela via do conhecimento e também pela via do afeto, né? Porque, de fato... E quando o professor Zabalza estava falando, professora, eu me lembrei muito das suas aulas lá na Universidade de Porto, numa das oportunidades de orientações que nós tivemos, e como você falava dessa relação comunicacional do professor, né? Como o professor precisa comunicar, né? Quando o professor trouxe um dos itens dele, que ele fala explicações claras. Aí eu lembrei, eu fiz a ponte com o que você me falava sempre, tem que comunicar, não basta só falar, né? Comunicar, e essa possibilidade de estar trazendo você aqui com esse tema também, que é muito caro, porque a gente tem que pensar também que a gestão, né, como que vai fazer a gestão se a escola, se houve um deslocamento do locus do ensino, né? Então, a gestão desse processo também é algo muito complexo. Então, eu quero deixá-la agora, nesse momento, com essa temática tão cara também para nós, denunciar a problemática da gestão democrática e a autonomia dos estudantes. E depois, assim, aí a gente pode tirar algumas dúvidas, fazer um debate com você e com o professor Zabalza. Eu gostaria de te dar de 20 a 30 minutos, aí você vai administrando seu tempo, tá bom? A gente vai ter que enxugar um pouquinho, porque a gente se estendeu um pouco mais, foi uma boa causa. Mas eu quero deixar também você à vontade para dar da sua fala, tá bom? Ok, muito obrigada, Telma. Muito boa tarde a todos e a todas. E, antes de mais, o cumprimento das formalidades. Felicitar a Fundação Visconde de Cairu, na figura dos seus responsáveis diretos, pela iniciativa e pela promoção do evento,
cumprimentar os organizadores do colóquio, todas as pessoas que trabalharam e se envolveram na produção deste encontro e, naturalmente, cumprimentar os colegas de mesa virtual, em especial o professor Zabals. É um prazer enorme compartilhar consigo este momento e cumprimentar calorosamente este numeroso e interessado público que a Telma já nos disse que está connosco e, obviamente, dirigir umas palavras de sentida amizade à doutora Telma Cortizo e de profundo agradecimento pelo generoso convite que me endereçou e pela confiança que depositou em mim e que tanto me honra. Muito obrigada, Telma, pelo desafio. De imediato dizer-vos o seguinte: é com imensa responsabilidade e respeito que eu aceitei este desafio. E, portanto, aquilo que eu vou fazer, se calhar não é tanto quanto o que estariam à espera, mas é trazer-vos o meu humilde contributo para o arranque e para o mote do colóquio e um bocadinho refletindo no próprio, no tema, da forma como vocês intitularam o colóquio, de novas perspectivas para a educação e como reinventar-se em contextos desafiadores. E a partir daqui, o que eu gostava de fazer era partilhar convosco o jeito com que acarinhei esta vossa pergunta e as ideias e a problemática, o que é que isso suscitou em mim. Será uma curta viagem, digo eu, até à minha proposta do título, se calhar é um bocadinho mais longo até eu chegar ao título que eu propus, mas foi assim que eu pensei neste primeiro encontro. E num primeiro impulso, sabem como é que eu respondi à questão deste reinventar-se em contextos desafiadores com esta estranha pergunta: de que ideias precisamos nós? E a partir daqui, e em tudo que eu vou tentar dizer-vos e partilhar convosco, assumi intencionalidade educativa. Então comecei por me lembrar de João Cabral de Melo Neto, figura enorme da literatura, não é? Do Brasil e do mundo. E recordei 2 poemas: O Sim contra o Sim e Uma Educação pela Pedra. Eu quero só relembrar-vos 2 excertos, respectivamente 2 excertos. Miró sentia a mão direita demasiado sábia e que de saber tanto já não podia inventar nada. Quis então que desaprendesse o muito que aprendera, o fim de reencontrar a linha ainda fresca da esquerda. Já numa educação pela pedra, uma educação pela pedra, por lições para aprender da pedra, frequentá-la, captar sua voz inefática, impessoal, lições da pedra, de fora para dentro, cartilha muda para quem soletrá-la. Outra educação pela pedra no sertão, de dentro para fora e pré-didática. No sertão, a pedra não sabe lecionar, e se lecionasse, não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra. Lá, a pedra, uma pedra de nascença, entranha a alma. De facto, eu abrigo-me nos livros e nas leituras e nas reflexões que estes me suscitam. E tenho por hábito pensar nos dias, tenho por hábito procurar nos meus dias leituras que me inspirem e que reforcem o meu entusiasmo e o significado de viver a vida em vez de passar a vida, mesmo nestes momentos mais atípicos e crísicos. E é isso que eu queria começar por dizer, das leituras a que me dediquei, e queria salientar para este introdutório do nosso diálogo os seguintes livros, todos eles recentes, de agora, de 2020, e que têm estes títulos, que foram editados agora, e que são Gênesis, a história do universo em 7 dias, Este vírus que nos enlouquece e a resistência íntima, ensaio de uma filosofia da proximidade. E que têm como autores, respectivamente, um físico e 2 filósofos. Um físico italiano, o Tonelli, e 2 filósofos, Henri Lévy, argelino, a viver em França, e José Maria Esquirol, catalão, a viver em Barcelona. Por que esta minha escolha? Porque esta improvável junção de pensamentos? Em primeiro lugar, porque eu gostava de realçar a exigência dos seus contributos, a lucidez dos olhares que eles nos oferecem para a compreensão do cotidiano, mesmo deste cotidiano. Por outro lado, porque faz tempo que eu venho procurando trabalhar de um modo inquieto na ideia de conhecimento íntimo, sem que isso signifique um conhecimento privado
ou pessoal. Outro sim, um conhecimento de entendimento do íntimo enquanto núcleo e próximo. E, portanto, um conhecimento íntimo que nasce e se promove na relação, no diálogo, na comunicação com os outros. Então, deixem-me voltar ao primeiro autor, ao físico, ao Tonelli. O que é que ele nos oferece no seu texto? Uma viagem desde as origens do universo, procurando responder à pergunta de onde tudo começou. Do caos à vida do universo, aos humanos e ao seu pensamento simbólico. E com isso procura devolver as origens à humanidade para que possamos conscientemente enfrentar o futuro. E nessa linha de pensamento oferece-nos o prosseguimento incessante da ciência na mudança do mundo. Como nos diz, a ciência, ao mudar os paradigmas, modifica todos os nossos relacionamentos. E quando olhamos o mundo com olhos diferentes, ocorre de imediato uma transformação cultural. E a mudança é radical. E prossegue com o poder da imaginação para o nascer da ciência normal, como ele gosta de citar, afirmando que por esta razão, arte, ciência e filosofia são ainda hoje disciplinas fundamentais, dado que dão consistência à nossa forma de humanidade. É esta confiança no passado humano que encontra os alicerces para enfrentar o futuro. Já Levi, o que é que nos traz Levi? Tal como o título indica, este vírus que nos enlouquece, concentra-se no vírus que nos assolou e que consome mundialmente. E que nos enlouquece, colocando-nos, como diria Lacan, entre a neurose e a psicose. E procura, então, no texto, acordar as nossas consciências mais críticas e solidárias, sobre os efeitos do medo que se instalou nas nossas sociedades. E quem me conhece bem, sabe que eu tenho por hábito dizer uma máxima que aprendi com os meus avós e que é: o medo nunca é bom conselheiro. E, de facto, o autor demonstra-nos analiticamente a centração na epidemia como gerador de cegas obediências, com tudo o que a história já nos mostrou, com autoritarismos e abusos de poder. E o que é que propõe Levi? Propõe um hino à responsável liberdade, que a seu tempo nos permita retomar a necessária confiança do aperto de mão, dos abraços, das viagens para os nossos encontros, para retomarmos o desejável toque na proximidade física e a cultura que existe no encontro social. E, portanto, travar, oxalá este tempo regresse mais rápido, para travar aquilo que nos é pedido constantemente, desta distância física, não é? E de contenção de encontro social, que não sabemos muito bem ainda como e o que vai provocar nas novas gerações. Por último, Esquirol, cujo livro tem um brilhante prefácio do Tolentino Mendonça, e que ele intitula, ao seu prefácio, ele intitula, o Tolentino Mendonça, Amar livros que mordem. Eu diria que este prefácio é de leitura obrigatória para quem quiser entrar no pensamento de Esquirol. Mas então, neste texto, o autor, o Esquirol, oferece-nos um notável ensaio sobre a condição humana, e em que nos confronta com os perigos avassaladores de uma existência superficial, por conta de uma sociedade de consumo, por conta de um recurso tecnológico constante. E à naturalização de que o que vale é o ato de consumir, ele contrapõe uma resistência íntima de atenção cuidada e ética à experiência e à proximidade de relação consigo mesmo e em relação com o outro, ativando uma dialogia no cotidiano. Ora, eu chego a este ponto e mantenho a pergunta: de que ideias precisamos nós para fazer face a estes tempos tão atípicos? E que eu corroboro completamente com o que o professor Zabalza dizia, não só da atipicidade ou da situação do vírus, mas de outras circunstâncias crísicas e incertas que nós sabemos que os tempos, nomeadamente até pelas questões mais ecológicas,
podem acontecer no mundo. Então, de que ideias precisamos nós? Então, eu, na tentativa de responder à vossa questão, deste reinventar-se em contextos desafiadores, ensaiei possíveis respostas. Primeiro, tenho que vos dizer da minha convicção, da importância da esperança e do poder da imaginação ao serviço da ciência e da educação. E do trabalho em educação, e é esta a minha clara convicção de que o trabalho em educação é um trabalho de empreendimento humano e de desejo de uma maior humanização das relações humanas em todos os contextos de vida e de educação, e particularmente nas escolas. Não consigo imaginar a escola sem estar na vida e a vida na escola, não é? Portanto, nesta interação, nesta relação que nos humaniza também neste espaço de encontro. Olhando a vossa questão, tenho até este impulso, esta vontade de responder com o Esquirol, quando ele nos faz uma proposta de experiência de uma ética de proximidade. Portanto, sempre nesta permanente atenção à condição humana. Quer dizer, travar uma agenda do olhar no cotidiano da ética e olhar criticamente aquilo que está a acontecer, as questões societais, e de procurar, de algum modo, na educação, um paradigma de liberdade humana e de ética do cuidar. Se quisermos, pode ser enquadrado também no pensamento de Morin. O Morin fala exatamente de uma ética propriamente humana, uma antropoética, não é? Como ele refere, que é uma ética de quê? De solidariedade, de compreensão e de ensinar a ética do género humano. Eu ainda pensei também em Boff, não é? Quando ele diz que o cuidado ontológico, de que somos cuidado, e que esta dimensão de cuidar é intrínseca da atitude relacional, subjetiva, que envolve e que tem de envolver responsavelmente cada sujeito. Ora, nesta minha primeira tentativa de resposta, um outro desafio se me colocou de encontro a esta nova ética escolar, que é também uma ética humana de abrangência ecológica e que tem lugar nas escolas e que é partilhável e que só pode ser partilhável entre os professores e entre os próprios professores, na interação dos professores com os seus alunos e entre a cooperação, a interação e a relação dos alunos. Outra possível resposta à agenda do colóquio levou-me finalmente ao título que eu dei à minha comunicação. É esta ideia do enunciar, a ideia ao título do denunciar a problemática, gestão democrática e autonomia dos estudantes. Em primeiro lugar, eu queria recomeçar por esclarecer a primeira palavra que eu uso no título. O que é que eu pretendo salientar, porque eu faço este uso recorrente sobre nos últimos anos, nestas últimas 2 décadas, desta expressão de denunciar. E ao fazê-lo, o que é que eu pretendo? Evidenciar uma certa urgência e emergência em educação, dando conta da necessidade que sinto de enunciar problemáticas, denunciar discursos, retóricas e práticas, para poder imaginar e anunciar novos modos de fazer. Aplicado a este caso, o que é que eu pretendi fazer? Sinalizar a urgência de enunciar a problemática da gestão democrática e a emergência de denunciar a problemática gestão democrática. Porque ela é de facto, a gestão é de facto muito problemática. E trata-se de denunciar essa problemática gestão democrática que se exerce nos mais variados contextos e poder discutir novos anúncios de democratização da gestão democrática. Baralhei-os agora. Um dos meus grandes amigos diz sempre que baralhei para poder esclarecer. E, portanto, eu espero que possa ser isso que eu vou fazer. O que é que eu venho tentando? É um bocadinho o que a Telma dizia. Então, e os desafios da gestão democrática? Porque no título está, de facto, o problema colocado à problemática da gestão democrática. O que eu estou a dizer é que a gestão democrática é altamente problemática, nomeadamente num contexto atual, não é? Porque
E quando estou a tentar assumir as problemáticas da escola, estou a tentar assumi-las enquanto problemas educacionais, não é? E, portanto, tentar exercitar, como diria o professor Steve Stower e o professor Correia, esta ideia de exercitar uma função crítica e transformante na crítica aos problemas educacionais. Então eu revisito dois imaginários, o da denúncia e de defesa da escola pública democrática, e do que a educação e a escola, e não abdicando desta ideia de que a educação e a escola continuam a contribuir e a potenciar a construção de um mundo melhor e mais compreensivo para todos. E ao trazer estes assuntos, não é, eu trago também numa agenda e numa lógica de cooperação que seja promotora de políticas de confiança em vez sempre de políticas de suspeição, que tantas vezes ocorrem em democracia, e que me permite, ao pensar esta problemática de gestão democrática, anunciar muitas questões. O que é que nós podemos fazer enquanto docentes e investigadores em educação? Podemos reivindicar mais autonomia dos atores escolares, denunciar o risco da hiperburocratização que vivemos nas nossas escolas, da hiperburocratização a que estão submetidos todos os processos democráticos na escola? Será que podemos reclamar o sentido escolar para o cotidiano dos nossos estudantes? Assumir nas escolas o tal trabalho cooperativo que falava o professor Zabalza, entre todos, mas também incluir nesse trabalho colaborativo e cooperativo os diretores, os docentes, os discentes nesse trabalho, os outros profissionais, os pais encarregados de educação, a restante comunidade, discutir modos de governar as escolas. É ou não é possível discutir modos de governar as escolas, nomeadamente, e eu estou a falar da escola pública e muito centrada na história pública portuguesa também. E, portanto, há aqui um campo vasto para conhecer políticas comprometidas com a autonomia escolar. Com certeza que este será um esboço problemático, mas possível de analisar e refletir, para que, em última instância, se procure perceber o que é que aconteceu aos direitos humanos, à democracia, à educação no mundo e ao processo democrático nas escolas. E desculpem-me agora aqui, permitam-me dar visibilidade a alguns números escandalosos no mundo sobre o processo de desenvolvimento em educação. Considero que são da nossa responsabilidade, da responsabilidade de todos nós, professores e educadores, para com as fragilidades e as assimetrias dos países do Sul face ao Norte global. E os últimos dados que eu tenho registados estimam-se que 50 milhões de crianças com idades entre os 6 e os 11 anos estão fora da escola. 63 milhões de adolescentes entre os 12 e os 15 anos não têm acesso à educação. 250 milhões de alunos não conseguem ler, escrever ou contar depois de 4 anos na escola. 35% dos alunos com idade para frequentar o ensino primário estão fora da escola e vivem em países em conflito ou pós-conflito. Isto quer dizer que aproximadamente 22 milhões de crianças e jovens estão fora da escola. Como é que é possível? No mínimo, há que sentir um profundo incómodo e sentir e olhar a agenda inacabada, mas que é uma agenda altamente relevante de uma educação para todos e do compromisso que nós hoje temos com os objetivos do desenvolvimento sustentável para a educação até 2030. Como é possível continuarmos sem assegurar que todos os meninos e meninas no mundo tenham direito a acesso à escola e sem assegurar acesso equitativo na educação para os homens e mulheres aos vários níveis, desde a educação mais básica até à universidade, até ao modo como pensamos e fazemos a formação de professores. Enquanto profissionais de educação, educadores, professores, temos de ter direito à indignação, mas também de assumir responsabilidades globais, respeito e ações solidárias, exercer a democracia, estar atento às desigualdades sociais e educativas
e perceber que neste momento atípico do mundo, em crise e nestas formas crísicas em que vivemos, mas neste contexto pandémico e digital, todas as assimetrias do mundo, com todas as biografias que possamos pensar, se viram altamente potenciadas num espaço curtíssimo de tempo e rapidamente se acentuaram as dificuldades, as desigualdades no nosso cotidiano e nas nossas escolas. Se algo é claro com este momento pandémico, acho que para todos nós, independentemente do lugar do mundo em que estamos, em que todos nós nos confrontamos com um aumento acentuado de desigualdade e, tal como a Telma dizia, o vírus não é democrático e, portanto, para todos aqueles que estejam nas franjas, nas margens de todo o processo societal, tem efeitos muito derrotistas, não é? Muito desiguais. Então, procurando finalizar, de que ideias precisamos nós na educação e na prática docente? Temos consciência de que os verdadeiros processos democráticos na escola ainda demorarão, não é? Dado que a democracia é sempre um conceito inacabado, recente ainda, exigente, mas tem um constante apelo à autonomia dos sujeitos. E que mesmo depois das instituições democráticas, das tais organizações, nomeadamente a organização escola, as nossas universidades, e portanto destas instituições estarem estabelecido que são instituições democráticas, ainda permanecem muitas crenças e formas de viver, de agir, sujeitas às diferentes formas de poder de uns sobre os outros. Ora bem, nesta ótica e nesta preocupação com o déficit democrático, e deixem-me agora referir um bocadinho a sociedade portuguesa, e com esta preocupação, eu sei que não é exclusivo da sociedade portuguesa, mas também dizer-vos, por conta dos estudos que venho desenvolvendo com os meus estudantes, e portanto desta preocupação com o déficit democrático na sociedade portuguesa em geral, e com esta crença que no espírito curioso e científico dos nossos jovens, e isto nós temos trabalhado ao nível mesmo das questões e em torno da gestão democrática, com esta possibilidade de envolvimento dos jovens, como mais nas suas escolas, nos seus processos de aprendizagem, como um preditor de mudança nas escolas e nas sociedades, pois são aqueles que, sendo curiosamente críticos, possibilitarão a mudança no mundo, não é? E que se os nossos jovens forem connosco e nos acompanharem com desafios para a participação, e o professor Zabalza falou em vários desafios colocados aos jovens, e eu tenho imensos exemplos para vos dar, da forma como as minhas ideias são acarinhadas pelos meus estudantes, mesmo do ponto de vista da avaliação, quando lhes faço propostas mais radicais, e que de algum modo os obriga a trabalhar em maior interdependência, a trabalhar mais em grupo para atingir resultados, e em momentos em que as coisas são tão polémicas e competitivas, eles aderem com imenso interesse e respeito. E, portanto, este preditor, que se os jovens de facto puderem tomar mais decisão, eles vão desenvolver capacidades e vão imaginar outros cotidianos para as nossas escolas. Mas deixem-me só ainda referir que não estou esquecida do que temos assistido do ponto de vista da hiperburocratização, nomeadamente da hiperburocratização digital, que irrompeu pelas nossas vidas e que também realça um papel de controle excessivo da administração e da subordinação da ação política a toda uma ideologia de pendor muito neoliberal e, portanto, que se instala e que tem vindo a naturalizar o nosso cotidiano. E, portanto, eu continuo a estranhar não poder estar aí com vocês. Eu gostaria de estar aí com vocês. E, portanto, mas há aqui todo um campo e toda esta perspectiva que traz para a escola, traz-nos a escola como um produto de consumo. E, portanto,
é relativamente fácil promover a despolitização e a burocratização das mentes de cada um de nós, das mentes dos professores. Não é? Até o Paulo Freire também refere isso como sendo possível. E isto o quê? Porque nos vamos todos afastando e há todo um procedimento que nos ajuda a afastar das decisões dos atores, levando à negação e à ausência das autonomias, das várias autonomias, das autonomias dos professores, das escolas e dos demais parceiros educativos. E, portanto, eu vou tentar, tenho feito aqui alguns cortes, Telma, para tentar abreviar alguns tempos, não é? E pensando que mesmo sobre as questões da gestão democrática e da problemática da gestão democrática e do envolvimento da autonomia dos alunos, eu vou tendo várias coisas escritas, é fácil aceder e, portanto, optei por partilhar aqui alguns dos meus pensamentos e não vos sobrecarregar com aquilo que é, ou deixar pelo menos para o momento do diálogo, todo este enfoque neste envolvimento na tomada de decisões, também no governo da própria escola e na gestão, ainda que com funções diferentes, com papéis diferentes, ocupando lugares diferentes, todos possam participar, porque é esse o princípio da democracia, que todos possam participar na gestão e na governação, neste caso concreto, das escolas. Por último, e acreditando no poder da imaginação em educação e da vontade das pessoas para conhecer e mudar, procuramos, com os professores, trabalhar numa relação facilitadora de saberes e experiências que lhes permita incutir nos jovens ideais e exercícios democráticos. Estamos muito preocupados não em falar sobre democracia, não em evocar Dewey e a experiência e a democracia e a educação, mas em tentar colocá-los em participação direta, em exercício direto de democracia e, portanto, que os possamos envolver nos processos e nas práticas de tomada de decisão, particularmente em questões relacionadas com os tais assuntos dos senhores diretores e diretoras, da administração, da gestão escolar, com a plena convicção de que o envolvimento dos alunos, dos estudantes e a sua participação nos processos de tomada de decisão permitirá um novo e inteligente entusiasmo para as novas gerações e na promoção do tal ambiente que falava o professor Zabalza, não é? De um ambiente facilitador de aprendizagens e que eu refiro como um ambiente significativo nas nossas escolas, um ambiente que propicie, que seja tal, que também já outros colegas falaram, que possa ser agradável, saboroso, não é? Foi como vocês abriram, não é? E portanto, em que os jovens, em que as crianças e os jovens queiram partilhar e queiram estar. Por fim mesmo, não sei se já ultrapassei, porque parei de olhar para o relógio, mas por fim, deixar esta ideia de que na pesquisa nas escolas nos temos de manter firmes em defesa da democracia. E nas palavras do meu amigo, o professor Correia, isso exige um aprofundamento de uma epistemologia da controvérsia que entendo neste querer autónomo, de escuta sensível e civicamente corajoso que nos permita prosseguir com uma enorme responsabilidade neste processo inacabado do exercício permanente de democratização da democracia. Muito obrigada pela vossa atenção e paciência. Eu fico por aqui no desejo que possamos entrar ao fazer possíveis diálogos. Muito obrigada. Estás sem som. Telma, estás sem som. Obrigada. Muito obrigada a nós pela sua fala, né, tão implicada e tão clara e, ao mesmo tempo, nos instigando a pensar, né, trazendo essas leituras e costurando aí autores, trazendo brasileiro, né, João Cabral de Melo Neto, e a sua fala nos diz muito desse contexto, né, que estamos vivendo.
Realmente a gente precisa, mais do que nunca, a gente precisa mesmo defender a democracia, né? Porque a democracia tem um valor infinito quando a gente pensa nessa educação para todos e todas, né? Então, esse legado é o legado de todo educador, né? E quando você traz de que ideia precisamos para fazer face nesses novos tempos, aí você traz esperança, e eu lembro claramente por esperança que tanto você falou comigo, falava nas nossas conversas, né? E eu acho isso muito, muito interessante, porque Paulo Freire, ele fala dessa esperança, e não da esperança do verbo esperançar, mas a esperança, sim, do produzir, né? A esperança que faz você ir além, né? Sair do lugar comum. Então, eu acho também fantástico entender que a educação perpassa mesmo por esse empreendimento humano, né? Pelo desejo, né? E pela ética. E entender, sim, que a escola ela precisa entender-se, compreender a questão da cooperação, né? Mais do que a competição, ou não a competição, mas sim a cooperação. Isso é um sentido muito genuíno da educação, né? Trabalhar, formar para cooperar, porque é através da solidariedade que a gente pode salvar o mundo, na verdade. E a pandemia também, uma das faces também da pandemia é a solidariedade. Então, eu penso que a sua contribuição foi tão grandiosa, eu fico tão orgulhosa de poder um dia ter sido sua aluna como orientanda. Muito obrigada, realmente. E eu trago aqui algumas considerações de uma pessoa muito especial para nós, que foi também colega lá de doutoranda Zoraia. Ela diz assim, que felicidade ouvir a professora Elizabeth Ferreira. Zoraia, ela está em Erechim, no Rio Grande do Sul, né? Ela é professora, doutora e já do mestrado da Faculdade Federal de lá, e ela, inclusive, está com trabalhos, participando, sempre uma querida Zoraia Bittencourt, né, de Erechim. E quando ela veio aqui em Salvador, convidei ela para fazer uma palestra comigo lá presencialmente lá na faculdade, e ela também muito querida, também muito disponível. Obrigada, Zoraia. Muito bom tê-la aqui conosco. Então, as pessoas estão encantadas aqui, muito falando aqui da sua fala, lhe parabenizando, dizendo que... Eu queria... Tiara fala assim, alguém captou o nome do terceiro livro que a professora está falando? Seus livros, viu? Mobilizaram. A Rosa Mas Maria... eu posso repetir, que são tá Esquirol... Pode repetir. Diga? Posso? Pode repetir, pode. Pronto. É José Maria Esquirol, que é o autor, não é? E o terceiro livro chama-se A Resistência Íntima, ensaio de uma filosofia da proximidade. Pronto, tia. Pronto, a professora já respondeu. Podo interrompiros un segundiño. Quería despedirme. Son as 21:30, pechan a facultade neste momento, e teño que sair, senón vou ficar fechado aquí. Professor, então a gente vai aproveitar. Pronto, então a gente vai aproveitar, professor, para encerrar também a nossa mesa e agradecer a sua participação também, porque também já esgotamos o nosso tempo, tá? E esses minutinhos finais, se vocês quiserem deixar alguma frase, alguma palavra, estamos abertos para nos despedir realmente de todos. Que foi um prazer e espero que sigam trabalhando muito. Obrigado por todo. Um abraço. Muita saúde e muito obrigada. Foi um gosto estar aqui com todos. Muito obrigada. Então, obrigada a todos. Então, vamos para a próxima mesa. Ok. Obrigada.